Tema de hoje: ambiente e desenvolvimento sustentável. A sociologia entende de uma maneira que leva uma abordagem socioambiental, isto é, aquela que considera as interações envolvendo fatores físicos e biológicos, políticos e também culturais. É bastante eficaz para compreender as relações entre ser humano e natureza, bem como para intervir nos problemas ambientais. Nossa espécie se organiza socialmente e assim se relaciona com a natureza. São relações materiais ligadas à produção e ao consumo, como por exemplo o extrativismo, a agricultura de subsistência, o agronegócio, até mesmo a utilização da água para matar a sede ou a construção de uma usina hidrelétrica. Relações não materiais, como por exemplo, apreciar uma paisagem, definir um lugar sagrado, conhecer cientificamente o funcionamento de um ecossistema. A discussão sobre problemas ambientais foi originalmente realizada pelas ciências naturais já no fim do século XIX. Entretanto, foi nas décadas de 1960 e 70 que se desenvolveu a ideia de crise ambiental e que se começou a assumir, pouco a pouco, de maneira mais coletiva, que as suas causas e consequências não eram exclusivas de dinâmicas naturais. Elas se explicavam também pela maneira de como a sociedade se relacionava com a natureza, principalmente a maneira de como a população utilizava os recursos naturais e se apropriava deles. Logo, para entender a crise ambiental e conseguir enfrentá-la, é importante compreender as formas sociais de apropriação e uso da natureza. Após a Revolução Industrial, intensificamos e aceleramos ainda mais a utilização de recursos naturais, a produção agrícola e também a exploração mineral. O crescimento das cidades, aliado à expansão de toda a infraestrutura necessária para atender à produção e à comercialização dos produtos industriais, acentuou a exploração dos recursos naturais. Portanto, todo o nosso ecossistema passou a receber o resíduo de todo o processo, que vai da produção ao consumo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, essa lógica de organização produtiva se potencializou nos chamados países desenvolvidos, particularmente os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Assim, tornou-se um modelo de desenvolvimento econômico e social, expandindo-se também para os demais países, capitalistas ou não capitalistas. Em 1970, a constatação de uma crise ambiental deflagrou a reflexão sobre a relação entre os problemas ambientais e a maneira como a sociedade se relacionava com a natureza. Questionava-se como a vida na Terra suportaria o crescimento econômico, cuja exploração dos recursos naturais retirava dos ecossistemas mais do que eles poderiam regenerar e depositava sobre eles mais do que eles poderiam absorver. Surgiu, portanto, o que conhecemos como questão ambiental. Como enfrentar o dilema entre a manutenção das condições biofísico-químicas para a reprodução de nossa espécie e o modelo de crescimento adotado pela sociedade moderna, no qual desenvolvimento é sinônimo de crescimento econômico? Em 1972, o Clube de Roma publicou um relatório denominado Os Limites do Crescimento. O estudo simulou as demandas do setor produtivo e os impactos de seu atendimento sobre o ecossistema global. Com base em projeções sobre o crescimento demográfico e o mapeamento dos recursos naturais disponíveis para atendê-lo nos padrões econômicos vigentes, o clube propôs, entre aspas, crescimento zero para evitar o colapso da humanidade. Também em 1972, a Organização das Nações Unidas promoveu sua primeira conferência sobre o meio ambiente humano, conhecida como a Conferência de Estocolmo. Nela foram responsabilizados a industrialização, a explosão demográfica e o crescimento urbano pelos problemas ambientais. E também discutiu-se o impasse entre crescimento econômico e esgotamento dos recursos naturais.
As diversas catástrofes ambientais da década de 1980 acentuaram ainda mais a dimensão global dos problemas ambientais e suas articulações, entre elas a ausência de controle do poder público sobre as práticas produtivas de risco. Esses eventos foram incorporados pela discussão ambiental desenvolvida nas décadas de 1980 a 2000. Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, denominada Rio 92, destacou o desenvolvimento como central para qualquer debate em torno das causas e soluções para a crise ambiental. O assunto foi ressaltado na Conferência de 2012, a Rio+20. A questão é como diminuir a pobreza, promover a justiça social e assegurar a proteção dos ecossistemas terrestres. A questão ambiental foi incluída pelo Brasil em sua Constituição Federal, mais precisamente no artigo 225. Além disso, foi aprovado em 2012 o novo Código Florestal Brasileiro, da qual o poder público atendeu principalmente aos setores corporativos do agronegócio, ao permitir, entre outras ações, a utilização de áreas de preservação permanente e reserva legal que geram impactos de risco para a floresta, recursos hídricos e outros. O ambientalismo, como um movimento social, teve sua origem lá na década de 1960 e a ele é atribuído o caráter desmistificador do modelo de desenvolvimento hegemônico, pois ele influencia a educação, a cultura de massa, o consumo e outras dimensões do cotidiano, além de ser um poderoso formador de opinião pública. Um exemplo disso foi o movimento hípico, liderado por mulheres na Índia, que reivindicou o direito de exploração da floresta por comunidades que tradicionalmente viviam de seus recursos. Já no Brasil, Chico Mendes liderou o movimento de seringueiros no Acre durante as décadas de 1970 e 1980. O resultado foi a criação da categoria de unidade de conservação, reserva extrativista, que dá o direito de apropriação e uso dos recursos naturais de um território aos extrativistas. As formas de utilização desses recursos devem ser discutidas com o órgão ambiental federal, que atualmente é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É isso aí, galerinha. Muito obrigado!